Senhoras e senhores, bom dia. Damos início à audiência pública que tem por finalidade a criação e instalação do Hospital Municipal de Palmas. Compõe a mesa de honra as seguintes autoridades: Promotor de Justiça Tiago Ribeiro Franco Vilela, o Corregedor-Geral do Ministério Público, Marco Antônio Alves Bezerra, o Secretário Executivo do Município de Palmas, Daniel Borini, o Secretário Executivo Municipal de Palmas, Rogério Ramos de Souza, representando a excelentíssima senhora prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro. Para que essa audiência pública seja organizada e democrática, foi definida uma normatização, a qual passo a ler, com o objetivo de conduzir os trabalhos. A audiência pública será aberta pelo promotor de justiça Tiago Ribeiro Franco Vilela, que coordenará os trabalhos a serem realizados, onde fará breve exposição acerca do tema. Em seguida, será aberta a palavra para os representantes do poder público e dos representantes das universidades, observando o limite máximo de 7 minutos para cada intervenção. Após as contribuições desses representantes, a palavra será assegurada aos cidadãos presentes e o tempo máximo é de 5 minutos para cada um. As manifestações serão feitas verbalmente, portanto, será disponibilizado um microfone para os debates. Os participantes devem ater-se ao tema da audiência. Com a palavra, o promotor de justiça, Tiago Franco Vilela, coordenador dos trabalhos desta audiência. Bom dia a todas e a todos. Agradeço a presença dos senhores aqui. Infelizmente, como estamos vivendo uma pandemia, não foi possível ter esse auditório lotado, como as pessoas queriam. Mas, mesmo assim, está ao vivo e essa audiência pública está sendo gravada. Em primeiro lugar, a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, não pôde estar presente. Ela foi ao médico ontem e a médica disse que ela ficasse de repouso hoje. Então, ela mandou no lugar dela o secretário Rogério Ramos e o secretário executivo, Dr. Daniel. Passo primeiramente a palavra. Quem quer falar primeiro? Rogério Ramos? Você quer falar primeiro? Com a palavra, o secretário Rogério Ramos. Bom dia a todos. Doutor Tiago, promotor de justiça, doutor Marco Antônio, procurador de justiça e corregedor desse Ministério Público, doutor Daniel, nosso secretário executivo de saúde, demais autoridades aqui presentes, nosso secretário de Estado da Saúde, que agora chegou, Edgar, enfim, é uma alegria para o município, para a prefeita Cíntia, tratar desse tema e ainda mais de uma forma que tenha a dimensão, como dá a dimensão do Ministério Público às causas sociais. A prefeita Cíntia, como todos sabem, assumiu na condição de vice e, obviamente, arregimentou algumas situações dentro da área da saúde, com alguns planos, com algumas ideias. Tivemos, ano passado, esse momento de pandemia iniciado. Obviamente, foi uma revolução na saúde. Para ter ideia, o limite estabelecido pela Constituição Brasileira de repasses para a saúde é de 15%. Né? A Constituição Federal estabelece 15% minimamente do orçamento do município ser repassado para a saúde, assim como 25% para a educação. E o ano passado nós fechamos as contas do município e passamos quase 22% para a saúde
dado o grande custo que tem a questão da pandemia. E este ano, pela previsão que nós temos, nós vamos alcançar a educação. Provavelmente chegaremos a 25% de repasse para a saúde. Então, vivemos um momento muito difícil, porém, a disposição política do município em tratar esse assunto sempre foi com muito carinho e com muita dedicação. E eu, como secretário de Governo e secretário de Finanças, em nome da prefeita, quero externar que essa disposição, quanto a esse tema do hospital municipal, já é realidade dentro do ambiente da decisão política da prefeita, uma vez que colocou isso no seu plano de governo, que foi apresentado na campanha como proposta oficial, né, encaminhada ao TRE, e passando essa fase de decisão política, isto é, já onde ela determinou todos os órgãos municipais que podem se envolver na criação desse hospital e neste tema, já passou a determinação que esse tema também fosse discutido, como está sendo discutido dentro do nosso PPA, que é o plano plurianual, que será discutido e enviado à Câmara até outubro, e que faz parte, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, como iniciativa para a conclusão e execução de qualquer tarefa dentro do município. Posterior, isso também será inserido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que também será enviada à Câmara esse ano, e, por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária, já estabelecendo recursos para tanto. Esses recursos, obviamente, dado o grande custo que nós temos na saúde, estamos pleiteando também através de emendas parlamentares, né, e outros tipos de recursos, convênios com o próprio governo do Estado, com o governo federal, que são entes que apoiam a saúde e formam essa beleza que nós temos no Brasil, que é o SUS. E, a partir disso, nós estamos também já numa fase de trabalhar um projeto para tanto, e quando foi se discutir esse projeto, e quando fomos buscar o acervo de áreas que poderiam ser adequadas a esse hospital, que não é uma estrutura comum, é uma estrutura complexa e que merece, primeiro, uma localidade especial e o tamanho de uma área especial. Identificamos uma área que hoje é detentora do Estado, ela é de posse do Estado. E já fizemos um pleito, né, doutor Daniel, solicitando essa área. De pronto, tivemos uma boa receptividade por parte do governo do Estado, que é um grande parceiro do município em todas as questões, e esse processo está ainda em andamento. Uma vez concluída essa questão da área, a gente dá acabamento ao projeto, porque o projeto precisa realmente ele nasce de acordo com a área que é proposta para a construção deste hospital. Então, estas são as fases e as sequências, inclusive, não há outra forma de nós avançarmos na construção do hospital, não é meramente discricionário da nossa prefeita falar assim, eu quero um hospital, sem ter que passar por essas fases, de discutir isso num PPA, de colocar na LDO, de colocar na LOA, de ir atrás de emendas, de ir atrás de uma área, de ir atrás de parcerias, né, de envolver a sociedade. O doutor Daniel vai falar da concepção do hospital municipal, que é importante, né, tecnicamente como é que ele vai funcionar, qual é a viabilidade técnica dele em algumas fases. Inicialmente ele inicia de um formato, ele vai criando novas fases, mas tudo dentro de uma coerência e de uma seriedade que é peculiar a essa gestão, que eu tenho a honra de participar. Eu sou concursado da Prefeitura há 30 anos,
na área de finanças do fisco. E tenho muita alegria de participar, e muita honra de participar do governo Cíntia, porque a gente sabe que há um interesse maior nas situações sociais e, sobretudo, existe por parte dela uma prioridade à saúde pública. Ela entende que a saúde merece uma atenção especial e tem somado todos os esforços para isso e nos convocado para poder atuar com isso com muita ênfase. Então, seriam essas nossas breves palavras e continuo à disposição depois para qualquer outro questionamento inerente à Prefeitura de Palmas. Muito obrigado. Secretário, estão ouvindo o que eu estou falando? Está saindo? Eu esqueci de falar as pessoas presentes e confirmadas. Rapidinho. Dr. Marco Antônio Bezerra, Corregedor-Geral do Ministério Público. Doutora Araína Cesária, promotora da Saúde e do CAU Saúde, CAU, Centro de Apoio Operacionais às Promotorias do Estado. Dr. Luiz Edgar Tolini, secretário de Saúde do Estado. Dr. Daniel já tinha falado, Dr. Daniel Borini, secretário executivo do município. O senhor Antônio Grangeiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde. O senhor Diogo Borges, presidente da Associação Tocantinense dos Municípios. O senhor Rondinelli Souza, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins. O senhor Mário Benício dos Santos, Conselho Estadual de Saúde do Tocantins. Senhor Rudinei Espada, diretor-geral ETPAC Palmas. Dr. Luiz Eduardo Bovolato, reitor da Universidade Federal do Tocantins. Senhor Miguel Moura dos Santos, DENASUS. Leonardo, diretor do HGP. Obrigado a todos que estão aqui presentes, a todos e a todas. Com a palavra, Dr. Marco Antônio Bezerra. Eu vou me permitir falar sem essa máscara. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do secretário municipal Rogério Ramos, que representa aqui a excelentíssima prefeita municipal. Também o doutor Daniel, secretário de Saúde. Gostaria de cumprimentar os promotores aqui na pessoa do doutor Tiago e da doutora Araína, que são dois expoentes do Ministério Público na área da saúde. Doutora Araína, não é nem preciso muita busca para saber o excelente trabalho que ela desenvolveu durante esse período vivenciado pela humanidade, tão nefasto, né? Ninguém esperava, foi colhido de surpresa, mas ela desenvolveu com bastante desenvoltura e tocou o processo e as atribuições do Ministério Público com um extremo denodo. Doutor Tiago, em relação ao atendimento individualizado, também tem se destacado no cenário estadual em relação ao crivo proteiforme do Ministério Público na questão da saúde. Eu até hoje fiz uma provocação para a doutora Araína de que a saúde não era um direito, e sim um bem. Ou você tem ou não tem. O que há é um dever do Estado de proteção e de prestação desse serviço de saúde, né? Tanto é um bem que ele é um bem comercializável. Nós vemos aqui clínicas, hospitais particulares, planos de saúde e tudo mais, sendo comercializado. Bom, senhores, eu não vou me alongar. Desde que eu estive frente ao Centro de Apoio Operacional, de apoio aos promotores de defesa do patrimônio público e criminal, que foi o único que eu assumi, eu notei uma demanda crescente, já naquela época, doutora Araína, por compras, por contratações do poder público de UTIs. Havia uma escassez, doutor Rogério, de oferta desses leitos de UTI aqui no Estado, sobretudo no HGP. E o que me despertou a curiosidade,
foi exatamente, e instaurei um procedimento administrativo ali, para acompanhar essa demanda, essa compra, né? E UTI a gente sabe que não é muito barato, né? Ela demanda recursos públicos significativos. E eu notei que muitos leitos da UTI estavam sendo ocupados por acidentados do trânsito. Tanto é que esse procedimento ele tomou um rumo da qual eu não esperava, porque eu tive que verificar a situação do trânsito aqui em Palmas e da região, não é? Muitos acidentes e essas pessoas, por vezes, as cirurgias ortopédicas de grande porte, ela necessita, para a convalescência do paciente, pelo menos de um CTI após a cirurgia. E que diria daqueles motoqueiros que têm traumatismo craniano, ocupando o leito de UTI. E me ocorreu que nós precisaríamos, em relação ao HGP, o foco eu diminuí o espectro do procedimento administrativo ao HGP, que nós precisaríamos dar uma solução mais adequada a isso. E surgiu a ideia e percebemos que não havia um hospital de urgências e emergências municipal. Então, a minha ideia, inicialmente, doutor Rogério, e aqui eu fiquei muito satisfeito, porque é um hospital municipal que não me parece que a destinação dele é um hospital municipal, não é? E não de urgência, né? Pelo menos a ideia inicial, a vontade política inicial, convergiu para um hospital municipal. E quando, na verdade, o que me ocorreu, e conversei com o Tiago, conversei com a doutora Rose também na ocasião, era exatamente um hospital de urgência, exatamente para desafogar e propiciar ao hospital de referência, que é o HGP, a continuidade das cirurgias eletivas, dos tratamentos mais complexos, que exigiriam leitos e leitos de UTI e tudo mais. Então, diante esse eterno conflito entre recursos escassos e necessidades crescentes, a população aumenta, as demandas vão surgindo, eu fiquei muito satisfeito com a notícia dada aqui, que pelo menos nessa enorme fase, que é exatamente um procedimento bastante complexo, que surge com a vontade política, mas tem que vencer etapas, não é? Eu fico imaginando aqui que se fosse a locação de um local e a edificação, essa é a de menos, não é? Mas depois nós temos que o quê? Equipar um hospital e, principalmente, nós precisaríamos de recursos humanos. Então, é um esforço hercúleo que tem que ser feito. Então, não é uma... Eu compreendo que é uma empreita complexa, cara, demorada, que talvez, doutor Rogério e doutor Daniel, a gestão da nossa prefeita não conclua, mas se der o pontapé inicial, já seria de muita valia, né? Então, esse procedimento administrativo era exatamente para fomentar a comunidade e buscar junto à comunidade a força necessária para que isso saia da vontade política e efetivamente se torne uma realidade. Eram essas considerações iniciais que me fez procurar o doutor Tiago, né? E encontrei nele a vontade, né? E a boa vontade de instaurar um procedimento e dar os primeiros passos em relação a isto, convergindo, inclusive, esse procedimento do Ministério Público com aquilo que já vem sendo realizado por parte do Executivo Municipal. Eu fico à disposição dos senhores. Muito obrigado pela fala, doutor Marco Antônio. Foi de grande valia. Com a palavra, doutor Luiz Edgar Tolini, secretário de Saúde do Estado.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos presentes em nome do Dr. Tiago, Dr. Marco Antônio, Daniel e a importância da tripartite. Lógico, nós vivemos um estado ontem, com o crescimento da pandemia, nós tivemos um incremento, um aumento do número de pessoas que procuraram os serviços de plano de saúde, mesmo aqueles mais simplificados. Nós temos no Brasil hoje 220 milhões de habitantes e 40 milhões de algum tipo de autogestão, como é o nosso servir aqui, ou então planos de saúde privados, é 20% da população. Mas o estado do Tocantins não passa de 10% da população que tem algum plano de saúde e que pode contar com uma iniciativa privada. Os demais estão definitivamente pendurados, certo? No Sistema Único de Saúde, que funciona dentro das condições. E hoje eu acho muito importante essa situação do município, seja o compromisso de campanha ou a responsabilidade da prefeita com o cidadão palmense da construção de uma unidade hospitalar, de um hospital municipal. Afinal, são 30 anos da fundação da capital e, infelizmente, nós não temos nenhum leito público municipal. Nós temos as UPAs, que são porta de entrada de atenção básica, e que ficaram totalmente comprometidas agora com a situação da pandemia. Basicamente, as UPAs funcionaram em retaguarda. Então, a condição tripartite, ela acaba sendo a responsabilidade de município, estados e União, e sempre foi, e nós temos aí, aqui na capital, uma necessidade, e é reconhecido isso pela própria gestão municipalista, de que é necessário uma ampliação da oferta para que nós possamos contar que hoje a nossa grande retaguarda de hospital de média e alta complexidade é o HGP, e é um hospital que, como o próprio Dr. Marco Antônio disse, eu estive durante 6 meses como diretor-geral do HGP, inclusive acumulando as funções de diretor-geral e diretor técnico, porque ninguém queria ser diretor técnico do HGP, e agora essa semana passada teve eleição, né, Léo? Disputa, todo mundo querendo ser diretor clínico e técnico. E eu entrei e assumi 2 funções sozinho, e nós tínhamos naquela época um hospital com 140 pacientes deitados na ortopedia, 45 dias de tempo médio. Nós tínhamos 6 centros cirúrgicos, hoje são 16 centros cirúrgicos, já tem 12 em funcionamento, 4 estão sendo agora, eles estão fechados para que a gente termine as reformas, porque o hospital está em franca ampliação, vamos sair para 600 leitos, são 440. A Organização Mundial de Saúde fala que você tem que ter um leito, um centro cirúrgico para cada 20 leitos e uma UTI para cada 20 leitos. Nós tínhamos lá 440 leitos e 24 leitos de UTI, ainda continuamos com isso, a expectativa é hoje ampliarmos para 60 até o final do ano. Então, isso vai dar uma retaguarda muito grande na cirurgia, principalmente da média e alta complexidade, principalmente no politrauma, principalmente na neurocirurgia, que nós já estamos caminhando, e, acima de tudo, nas cirurgias cardíacas ditas abertas, que estamos aí retomando essa semana, se Deus quiser. Já ficamos 1 ano, paramos e voltamos agora. Então, a discussão, ela parte do que a necessidade, aonde nós teríamos que trabalhar em conjunto com a Secretaria Municipal para saber os maiores gargalos e aonde nós temos as maiores dificuldades. Eu acho, e tenho certeza e posso afirmar para o senhor, que nós temos no HGP equipe, com ampliação das retaguardas de UTI e dos leitos, que hoje não passam de 50 pacientes internados, e eu tinha um prazo médio
de 45 dias para internar e operar um paciente ortopédico. Hoje nós caímos para 16, 17 dias, ainda é muito, mas é muito melhor. Eu lembro, quando eu cheguei, eu fui convidado. Um paciente chegou lá e falou: doutor, Valdivino, que alguém pode ter conhecido ele tinha uma prótese de quadril para fazer, ele entrou na minha sala, falou: eu vim aqui convidar o senhor para o meu aniversário. Eu falei: parabéns, quantos anos você está fazendo? Não, é o aniversário meu de internação aqui no HGP, que eu estou 1 ano internado aqui. 1 ano. E, graças a Deus, o Valdivino já foi operado. Não sei se ele voltou, né, Léo? Porque ele tinha que fazer 2 cirurgias, ele era prótese de quadril bilateral, e ele foi operado, e hoje nós já não temos mais essas situações, mas ainda nós passamos por necessidades, entendeu? Muito importante. Bom, para que o secretário de Finanças já saiba, antes que ele se assuste, o preço de qualquer construção de hospital, seja de 10 leitos, 20, 30, 100, 220 leitos, como eu já construí, eu já estou indo para o 7º hospital de 200 leitos, ou acima de 200, que o HGP vai para 600, o que o senhor gasta na construção, o município vai gastar no custeio, por ano. Então, construir é fácil. O mais difícil é custear. O mais difícil é ter o hospital funcionando. Então, se você gasta 100 milhões de reais para construir um hospital, prepare 100 milhões de reais por ano para custear. Mesmo que o Ministério da Saúde, obrigatoriamente, tem que mandar 50%, o Estado entra com 25% da contrapartida e o município com 25%. Essa é a regra da tripartite. Então, é caro manter qualquer tipo de unidade hospitalar e o valor é esse mesmo, certo? Nós temos aí uma perspectiva de crescimento, ampliamos aí hospitais em Augustinópolis, o Hospital Geral de Gurupi já está lá finalizando a entrega das obras, e nós vamos mudar gradativamente, tirar do centro pelo menos 70% do hospital, passar para a unidade nova do HGG, mas é um hospital que vai sair de 100 e vai passar para 200 leitos. E aí o custo dele vai subir muito mais. Então, o que ele custa hoje 10 milhões de reais, ele vai passar para quase 20. Então, a determinação e a ajuda que eu poderia dar aqui é colocar o mais importante é que a Secretaria de Saúde do Estado converse com o município e veja as necessidades prementes. Qual é a maior necessidade nossa? O que nós vamos fazer? É um hospital municipal com que vocação? Certo? Trauma é uma vocação que pode ser área de maternidade, que seria um centro de parto normal, como já foi conversado isso muitas vezes, e que nós temos um gargalo no Hospital Dona Regina, que foi concebido para ser alta complexidade, para gestação de alto risco. E hoje nós fazemos alto risco e toda a área de atenção básica, que são partos normais, já que o município não tem uma maternidade. Então, era colocar a secretaria à disposição para discutir o que seria o melhor para o município e o que seria para nós dentro. Eu não posso, o senhor, se for um hospital de politrauma, por exemplo, um hospital de traumatismo, não é só ortopedia, é neurocirurgia, ortopedia, uma série de especialidades, fisioterapia. Então, são hospitais vascular, microcirurgia, isso eu tenho tudo no HGP. Quando a gente fala em atenção básica e projeto de centro de parto normal, é um projeto que pode ser feito, nos ajuda de sobremaneira, porque desafoga o nosso Dona Regina, pelo menos de 30% a 40%, a gente consegue melhorar a nossa atenção para a gestação de alto risco, entendeu? E hoje, no centro de parto normal, já existe uma prerrogativa que você precisa ter o corpo médico, mas principalmente você precisa ter enfermeiras obstetras, que são pessoas que se capacitam e são
especializadas na área da profissão, para que possam ajudar e possam dar um fluxo, entendeu? Para os 5.000 nascidos vivos no Hospital Maternidade Dona Regina. Então, se eu conseguir desafogar, eu consigo melhorar a assistência para a gestação de alto risco e eu consigo, como se diz, eu não estou me livrando do nascido vivo palmense, mas ele vai nascer numa maternidade municipal. Mas isso cabe à gestão municipal, à decisão do prefeito, ao secretário de saúde, ao secretário de finanças, para que saibam exatamente quais seriam as vertentes que podem ser discutidas, mas o Estado recebe isso com muita... É muito importante para nós e, acima de tudo, reiterar todo o apoio aos projetos, reiterar todo o apoio às demandas que nós necessitamos aqui, basicamente falando de capital. Então, eu consegui, nessa pandemia, isso talvez não fosse nem fosse acontecer, nós tínhamos leito de UTI somente em 3 cidades, somente em Palmas, Gurupi e Araguaína. Hoje nós já temos em 5, abrimos em Augustinópolis também, e Porto Nacional, e estamos contratualizando através de credenciamento com o Hospital Modelo em Paraíso, que vai servir para leito de UTI convencional, o que vai nos dar um pouco mais de condição de trabalhar melhor no hospital no HGP, porque o Leonardo está aqui, 24 leitos de UTI é pouco. E eu tenho lá, doutor Marco Antônio e doutor Tiago, em torno de 10 pacientes que são pacientes crônicos, são hepatopatas, são pacientes que sequelados de AVC, ou então hipertensão pulmonar grave, são pacientes que podem ir para leitos em outras cidades, e aí aqui fica a vocação do hospital, que é o hospital de urgência e emergência, e quando a gente fala em urgência e emergência, a gente começa no politrauma, vai para o AVC, vai para a neurocirurgia, vai para as grandes cirurgias de aparelho digestivo, que é o que a gente não quer mandar para esses hospitais, que são hospitais que têm retaguarda de UTI, mas eles conseguem basicamente receber o paciente clínico. O que eu posso fazer com 10 leitos de UTI, vamos dizer em Porto Nacional, num politrauma, num paciente com traumatismo crânioencefálico? Eu não consigo colocar lá, eu só consigo Gurupi, Palmas e Araguaína. E esses 3 dão essa atenção, mas eu não posso colocar um paciente desse jeito, entendeu? Nesses hospitais, porque eles não têm todas as especialidades, não têm a vocação. Infarto agudo do miocárdio, eu só tenho 2 hemodinâmicas no estado, uma aqui dentro do HGP, com fila 0, e a outra, que é nossa, mas está cedida para o Hospital Dom Oriones, nós estamos revendo isso também, para que ele volte para o Hospital Regional de Araguaína. Então, eu tenho hoje, qualquer caso, nessas 3 situações, que sejam acidentes vasculares cerebral, politraumatismo com traumatismo crânioencefálico e infarto agudo do miocárdio, o tratamento no HGP e eu digo e reitero, falo para todo mundo, dor no peito, politrauma e, acima de tudo, acidente vascular cerebral, procurem o HGP. Nós temos uma estrutura com 10 leitos da unidade de AVC que foram reabertos há cerca de 1 ano e meio, que estavam fechados. A neurocirurgia, nós estamos trabalhando em todos os níveis. Recentemente, agora, começamos a embolização, fazemos neuronavegação, que é minimamente invasiva, e a área de hemodinâmica já não tem fila 0, e estamos abrindo aí essa semana, né, Léo? Voltando às cirurgias cardíacas abertas, que é muito importante, que são as revascularizações, mas que hoje representa somente de 5% a 7%. Hoje o infarto agudo é quase só tratado com cateterismo e a colocação de stent quando é diagnosticado positivo. Muito raramente o senhor tem que passar por uma ponte safena, mas precisa. E aqui a gente tem uma necessidade de operar aí de 2 a 3 pacientes semanalmente, e estamos aí voltando. Não existia desde 2017, voltamos no ano 2019 a 2020, recebemos todas as OPMEs de um convênio com a instituição de ensino,
e agora vamos voltar a operar a cirurgia cardíaca aberta para não termos que mandar o paciente para fora, para Araguaína, que era onde está operando. Então, tudo que tiver em Araguaína vai ter aqui também, e a gente atende região norte e Bico do Papagaio, e atende também região, o Cantão aqui, Ilha do Bananal e região sudeste, que são ao sul do estado. Mas, então, eu acho que a secretaria se coloca à disposição para discutir, entendeu? Para ver qual é a melhor forma e como nós podemos colaborar e como a Secretaria Municipal, já que tem essa prerrogativa de criar um hospital municipal, pode nos ajudar da melhor forma. Mas obrigado por enquanto. Doutor Edgar, muito obrigado pela fala. Passa a palavra agora ao doutor Daniel Borini, secretário executivo de saúde do município. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa aqui na pessoa do Dr. Tiago, né, um parceiro, ele, doutor Araína. Durante a pandemia, né, doutor Araína, quase que era diária nas nossas conversas, e eu acho que isso surtiu um resultado muito bom. Cumprimentar o público na pessoa do seu Saraiva, presidente do Conselho Municipal de Saúde, nosso parceiro aí na gestão, os demais convidados, Rondinelli, presidente do COSEMES, né, e eu vou tentar aqui rapidamente falar qual é a vocação, o que nós como município temos pensado sobre a vocação desse hospital, né, desde a campanha, na elaboração do plano de governo, né, que foi vitorioso aí na última campanha, e aí nós temos, e nós estamos fazendo agora essa discussão, como trazer esse plano de governo para dentro da gestão do município, né? Não foi só uma promessa de campanha, mas nós entendemos que é um compromisso que nós assumimos com a população do município de Palmas. E lá no plano de governo, ele já coloca um pouco sobre a vocação desse hospital, que é um hospital para cirurgias eletivas, né? Nós não pensamos em um hospital de urgência e emergência, né? Pela própria dinâmica que o doutor Edgar coloca ali, da complexidade que é um hospital de urgência, de especialidades, enfim. Mas, na última discussão da CIB, né, Rondinelli, esse assunto de cirurgias eletivas, ele veio para a pauta, e que hoje nós entendemos ser um gargalo que nós temos no estado de Tocantins, né? Não só do município de Palmas, mas do estado como um todo, essa deficiência, demora na realização de cirurgias eletivas. Mas aí vocês podem me falar, mas o que isso ajuda o HGP na questão da lotação? Ajuda em tudo, né? Se eu tiro a eletiva lá de dentro, eu vou estar propiciando ao hospital um espaço maior para poder fazer as urgências, enfim, não que não vá ter eletivas de alta complexidade, que também é uma outra vocação que precisa ter uma estrutura enorme, mas neste primeiro momento, o que nós municípios pensamos? A doutora Edgar falou de CPN, mas o CPN, a gente já está em processo licitatório, né? Então, ele vai ficar ali onde é a quadra do Dona Regina, naquele terreno bem no meio da quadra. A gente já viabilizou orçamento para isso. Esse mês já encaminhamos para o setor de licitação do município, então é algo que está mais palpável a curto prazo para a gente poder realizar, né? Então, isso vai ajudar, estou vendo minha amiga Débora ali, diretora do Dona Regina, ajudar nessa realização dos partos normais. Nós temos na Fundação Escola de Saúde Pública a residência em enfermagem obstétrica, né, que nós, a partir da implementação do centro de parto normal, nós pretendemos ampliar essa questão da enfermagem obstétrica. Então, esse hospital não teria vocação de maternidade. Por quê? Porque já temos um outro projeto para isso, né? E que está a curto prazo. É uma obra que, segundo estimativa do início, depois de licitado, à conclusão, em torno de 10 meses. Então, é uma obra rápida, diferente de um hospital com porte grande, que exige etapas para se fazer isso, e orçamento, enfim. E como o doutor Edgar muito coloca ali, e é uma preocupação nossa, é como custear isso.
né? Talvez o construir seja o mais fácil desse processo, porque você consegue emenda, tanto para a construção. O Hospital de Gurupi, eu não sei quantos anos está em construção, mas já é muitos anos, não é algo que se viabiliza a curto espaço, né? Então, mas a vocação que a gente discutiu durante a campanha, né, pré-campanha, na elaboração desse instrumento, seria um hospital para cirurgia eletiva, pelo menos nesse primeiro momento. E como seria viabilizado isso, né? E aí a ideia da gente trazer as universidades para dentro desse projeto. Primeiro, pela excelência das universidades, né, dos profissionais que lá estão, e segundo, também para poder, com esses profissionais, eu ter um custo um pouco menor, né? E também é algo que a gente ainda não discutiu, qual é o modelo de gestão desse hospital, né? Porque até para minimizar custos, enfim. Então, como o Rogério colocou, nós já estamos definindo, é um terreno atrás do Hospital Otorrino, ali na Teotônio, ele não fica de frente para a Teotônio, é um terreno atrás, que é do estado do Tocantins. Essa semana, a nossa equipe de engenharia avaliou várias opções, e uma delas foi esse terreno, e nós formalizamos já para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Palmas, que vai fazer esse pedido para o estado, né? Que eu não sei se eles têm algum projeto para aquele local, mas nós estamos tentando pleitear. Tem outras opções, mas, a princípio, pela localização, enfim, nós achamos prudente que aquele seja o melhor espaço. Então, essa é a vocação que nós pensamos, né? E, a partir da definição do terreno, é que nós vamos pensar em projeto. Porque eu não posso pensar num projeto sem que eu tenha um terreno, e aí tem a dinâmica ali do terreno. Mas tanto a infraestrutura como a nossa secretaria tem equipes próprias de engenharia especializada nisso, para a gente começar a pensar num projeto que seja modular, né, que eu consiga elaborar uma parte e já começar a funcionar, enquanto outras etapas. É o que acontece com o HGP, Gurupi, enfim, porque nós não podemos também esperar construir toda uma estrutura. O Léo está acompanhando aquilo lá, né, Léo? Há anos, e o HGP vive em construção. E é assim o que é o hospital, né? A dinâmica de um hospital, você vai pensando em módulos de uma forma que vai atendendo a sua necessidade. Eu acho que é uma vocação importante, porque é uma demanda importante hoje do estado de Tocantins, a questão das cirurgias eletivas. O centro de parto normal a gente resolveria numa outra estrutura. Então, isso também está no nosso plano de governo, e mais perto ainda da gente conseguir. Eu acredito que até o final do ano que vem, nós vamos agora para licitar mesmo, tem um trâmite licitatório, já temos orçamento garantido, e eu acredito que do meio para o final do ano que vem, pelo menos o prédio já está ficando pronto. E esse de cirurgia eletiva, e aí eu concordo com o doutor Edgar, né, da gente sentar equipes, as universidades, estou vendo o Rudinei ali, a UFT, da gente sentar junto e discutir, aprimorar essa questão, né? Isso é o que o município pensa, e discutimos na época da elaboração do plano de governo, mas estamos abertos a sentar junto com as universidades, né? A UFT tinha a previsão de construir um hospital que, pelo que eu conversei com o professor Bovolato, ela está um pouquinho aguardando, né? E eu acho que, somando esses esforços, porque as universidades precisam desse espaço, né? Hoje eu utilizo o HGP, a nossa rede, enfim, e a gente somando esse esforço, dividindo essa responsabilidade, que eu acho que é importante para os alunos também, e para os professores, a gente consegue fazer um projeto de excelência para o município de Palmas. Então, a princípio, o que eu gostaria de falar era isso, e depois estou à disposição para os questionamentos. Doutor Daniel, obrigado pela fala. Com a palavra, a minha colega, doutora Araína Cesária. Gostaria de cumprimentar o doutor Tiago, presidente da mesa, que está coordenando essa audiência pública,
e também presidindo o inquérito civil que trata sobre a criação e implementação do Hospital Municipal de Palmas, cumprimentar os demais integrantes da mesa, doutor Tolini, secretários municipais de saúde, subsecretário de saúde, secretário de administração de Palmas, doutor Marco Antônio, procurador de justiça e corregedor do Ministério Público, demais autoridades presentes, especialmente presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Saraiva, Rondinelli, presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Para o Ministério Público é sempre muito importante receber a sociedade para discutir pontos que sejam relevantes na nossa atuação, especialmente em implementação de política pública. São diálogos que são complexos, que demandam soluções diversas, e quanto mais democrático for esse debate, mais legítima será a entrega do bem da vida. E aí, voltando ao assunto que nós estávamos tratando, eu e o doutor Marco Antônio, mais democrático e mais legítimo será a entrega desse bem para a sociedade. Então, é importante ouvir realmente o que a sociedade tem para nos dizer, as impressões, enfim. É uma discussão realmente que parece já ter caminhado, né, porque não há uma alta litigiosidade em relação à implementação ou não. Nós ouvimos aqui o município dizer que tem o desejo, que tem esse plano, que tem essa vontade de implantar o hospital, através dos 2 secretários aqui presentes. Ouvimos o Estado, da mesma forma, informar da necessidade e da possibilidade de auxílio do interesse do diálogo, né? Então, o que é necessário? Agora é necessário ajustar, né, esses pontos para caminhar na solução e na implementação da maneira mais efetiva e mais eficiente possível. O que não é fácil, né? Do pouco tempo da minha atuação da saúde, a gente sabe que a implantação de serviço de saúde não é fácil e não é rápido, né? E sabemos também da importância de um hospital municipal. Em Araguaína, onde eu atuei muito tempo, existe uma UPA apenas, mas existe um hospital municipal. E esse hospital municipal oferta serviços de pediatria e oferta serviços de algumas cirurgias eletivas de pequeno porte, né? E, depois de um tempo, começou a ofertar, inclusive, serviço de alta complexidade após a implantação da UTI pediátrica. E o Estado arca com o aluguel desse prédio e arca também com parte do custeio da UTI pediátrica. Então, é um ponto de assistência importantíssimo para toda a região macronorte, esse hospital municipal, né? E o Estado está ali, auxiliando o município, no aluguel, em alguns serviços, a União também encaminhando recursos. E hoje já está em andamento o projeto para a construção do hospital em Araguaína em prédio próprio. Então, assim, a consolidação e a importância de ter um hospital municipal. Se é importante em Araguaína, que é a 2ª cidade do Estado, né? Imagine-se em Palmas, que é a capital, que tem crescido realmente, que tem recebido muitas pessoas, e de todos os estados do Brasil, em franco crescimento, então, realmente é extremamente relevante. A gente sabe que aqui tem 2 UPAs, né? Mas a unidade de pronto atendimento, ela é uma unidade de passagem rápida, né? O hospital não. O hospital tem um serviço de nutrição importantíssimo para a recuperação. O hospital tem a equipe multidisciplinar, né? O hospital ele tem a humanização do serviço, então é absolutamente diferente. Independente de qual seja o perfil assistencial, a vocação, como disseram aqui os que me antecederam, o hospital é absolutamente diferente da UPA. Então, não adianta ter 3, 4, 5 UPAs. É importante realmente ter um hospital a mais na rede de assistência de Palmas, um hospital municipal, com a definição desse perfil assistencial. E aí se chega na primeira discussão, qual seria esse perfil assistencial? Aqui se falou alguma coisa, e o município propõe esse perfil de cirurgias eletivas de baixo porte, né, as cirurgias eletivas menores. Realmente parece, né, que é um ponto de assistência necessário, né?
Em relação à casa de parto normal, tem até um inquérito na minha promotoria, a gente vai acompanhando paulatinamente as diversas etapas da implementação. E parece estar caminhando, né? É uma realidade que precisa realmente ser modificada para o município ofertar esses partos de uma maneira mais humanizada, reduzindo os índices de violência obstétrica, enfim, né? Não dá realmente para a maternidade de alta complexidade continuar oferecendo todas as formas de parto para diversas regiões de saúde, né, só aqui em Palmas. Então, essa é uma realidade que merece ser superada. E, paralelo à casa de parto normal, também existe o projeto de implementação do Hospital Materno-Infantil pelo Estado do Tocantins. E esse hospital também iria abarcar esse perfil em relação à pediatria, em relação também ao atendimento das mulheres. Então, me parece que esse perfil que o município pensa é um perfil que pode ser trilhado. Tem que dialogar com o Estado, tem que verificar custeio, e, de fato, é isso. Quando se trata de serviços de saúde, o doutor Tolini bem colocou, nós tivemos a experiência da federalização do HDT lá em Araguaína, onde o Estado entregou para a União. Entregou para a União por quê? Porque o custeio, o impacto do custeio é muito maior do que a implantação, do que o prédio propriamente do hospital, né? Então, e também pela qualificação de ser hospital-escola, da UFT precisar oferecer um hospital-escola, dos serviços que a UFT depois ofereceu, enfim, das residências médicas que foram para Araguaína, enfim, todos os benefícios. O certo é que esse perfil assistencial tem que ser pensado junto com o custeio, né? E nós, hoje, quando falamos em direito à saúde, temos que falar também em direito econômico, né? Então, tudo anda realmente de maneira paralela. Falou-se em área aqui, que o Estado tem possibilidade de doar uma área. Mas a gente sabe, inclusive de outras atuações, federalização do HDT, que foi uma judicialização em Araguaína, caminhou com uma comissão de transição, que o Ministério Público fez parte, o doutor Marco Antônio, acho que foi até em audiência pública na Assembleia Legislativa, da UTI pediátrica também. A gente sabe que, além da construção do prédio em si, já é o momento de se pensar em outras situações. RH, mobiliário, licitação de equipamentos, né? Especialmente RH, né? Recursos humanos, que é uma coisa cada vez mais rara no Brasil, especialmente nesse momento ainda de enfrentamento da pandemia. Então, todos esses pontos têm que começar a ser estudados e ser enfrentados. O que eu poderia sugerir aqui, como e já encaminhamento resolutivo da audiência, hoje se fala muito em litigância estratégica resolutiva, são as chamadas ações estruturantes. Eu estudo muito sobre isso, meu mestrado será em cima disso, já falei muito sobre isso. E quando se trata de mudar a realidade através de política pública, o Ministério Público também está atualizando. Então, não basta meramente cobrar, a gente tem que agir através de uma litigância estruturante. E, geralmente, essa estruturação se dá através de um plano de ação. E esse plano de ação ele vai sendo cumprido em cascata, por etapas, pelo gestor. Então, eu acho importante, dessa audiência pública, doutor Tiago, certamente o senhor já está pensando, já se marcar uma audiência administrativa com os representantes das instituições. Se os secretários não puderem representar, que eles nomeiem, inclusive através de diário oficial, um focalizador, uma pessoa com poderes para transigir, né? E nessa audiência administrativa já que se começar a definir esse cronograma e essas primeiras etapas do plano de ação. RH, mobiliário, recursos humanos, e a essencial de todas elas, o perfil assistencial desse hospital, né? Quantidade de leitos, perfil assistencial. Em relação a esse plano de ação, por etapas, em cascata, acompanhado, monitorado pela sociedade,
pelo Ministério Público. Eu me coloco à inteira disposição, através do CAU Saúde, para a gente tentar auxiliar no sentido de que isso aconteça da maneira mais democrática. Doutor Celcimar, assessor jurídico do PGJ, chegando aqui, bom dia. Da maneira mais democrática, da maneira mais transparente e, sobretudo, da maneira mais célere possível. Porque darmos prazo, aguardar o prazo finalizar para cobrar, não é mais o nosso perfil de atuação. Então, é importante já se estabelecer essa deliberação a partir de hoje, para nós avançarmos, já que não há resistência, já que não há litigiosidade, e essa já é uma vitória da audiência pública, pensarmos em avançar nesse plano de ação. Obrigada, encerro por aqui. Doutora Araína, muito obrigado pela sua fala, viu? Foi de grande valia. Agora, com a palavra, o senhor Rudinei Espada, diretor-geral de TEPAC. Bom dia a todos. Cumprimento o doutor Tiago, em nome dele cumprimento toda a mesa e cumprimento também todos aqui presentes. É com alegria que nós recebemos a notícia, né, da implantação do Hospital Municipal de Palmas, né. Isso é benéfico para a população e para toda a região metropolitana, que não atende somente Palmas, não é somente o município de Palmas, mas é uma grande região aqui que Palmas atende, né. E não somente isso, o Hospital Municipal vem agregar muito na formação médica. Nós, como instituição de ensino que ofertamos a graduação em medicina, nós contamos com a parceria do Estado e do município de Palmas. Nós dependemos dos campos de estágios ofertados nas unidades básicas de ensino e nas unidades hospitalares do Estado. Então, com a implantação desse hospital, vem agregar muito na formação médica, né, que nós ofertamos. Atualmente, nós recentemente, na realidade, ingressamos com a primeira turma no internato. E já foi um desafio gigantesco nós conseguirmos campo de estágio para todos os nossos alunos, né? 52 alunos, né, que brevemente estarão atuando como médicos, ingressaram na nova etapa, né, da formação médica, que é a fase de internato. E em Palmas, nós não conseguimos campo de estágio para todos eles. Nós nos dirigimos a um município vizinho, Miracema, no Tocantins, onde nós conseguimos vagas complementares para que nós pudéssemos colocar nossos alunos. Então, essa vinda do Hospital Municipal, além de atender a população que tanto carece desse atendimento de saúde, né, ele vem agregar na formação dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos, nesses campos de estágio, né. E temos interesse, sim, doutor Daniel e doutor Rogério, né, nessa parceria que já é forte hoje do ITEPAC Palmas com o município, né. Vamos ouvir, vamos dialogar, eu acho que temos tudo para continuarmos trabalhando juntos, né, e ampliarmos a oferta de leitos e a oferta de saúde pública para o município de Palmas, né. Então, nos colocamos à disposição para novos esclarecimentos, novos entendimentos, né, e discutirmos e levarmos a melhor proposta adiante para a construção, para que esse hospital realmente saia do projeto, tá? É um desejo, sim, nosso também, que isso realmente ocorra, tá? Muito obrigado. Eu vou retomando aqui, que o doutor Tiago teve que se ausentar. E eu ouvi atentamente aí as colocações, principalmente do senhor secretário de Saúde estadual e municipal, e me fez lembrar uma situação, doutor Tolini, quando disse que o mais fácil era, ainda também mencionou a questão mais fácil da edificação. Nós tivemos um problema de unidade prisional no Estado, aqui também é uma deficiência bastante grande no Brasil.
O governo federal coloca à disposição do governo estadual um presídio modelo de segurança máxima, só que os estados não querem arcar com a manutenção desse hospital. Isso é uma realidade mesmo. Então, a situação é bastante complexa. Com relação à vocação, aquela ideia inicial que nós tivemos quando tive o insight pesquisando a compra de leitos de UTI, procurando na rede privada, eu percebo agora que a coisa já está bastante adiantada e acho que o Estado e o município têm condição de dialogar nesse sentido de o que é melhor para a região e o que vai propiciar uma intercomunicação e uma gestão melhor na oferta do serviço de saúde, considerando o Estado e município. Era essa a consideração, Tiago, que eu queria fazer antes de você voltar e retomar os trabalhos. Muito obrigado, doutor Marco Antônio. Eu fui ali pedir para servir água, tá? Desculpem, viu? Agora com a palavra, doutor Luiz Eduardo Bovolato, reitor da Universidade Federal do Tocantins. Bom dia a todos e a todos. Boa tarde já. Bom dia a todos e a todos. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar o doutor Tiago pela organização dessa audiência pública e cumprimentar os demais membros e autoridades presentes também aqui à mesa. Sou o professor Marcelo Leinecker Costa, diretor do Campus de Palmas, e estou hoje aqui representando o reitor, Luiz Eduardo Bovolato. Vim com muita curiosidade, né? Tínhamos já tratado um pouco sobre o tema, tanto com a Secretaria de Estado, quanto também com a Secretaria Municipal, né? Ambos são muito receptivos à universidade, e eu gostaria aqui de agradecer essa receptividade, principalmente no momento que a gente está passando, que a gente sabe que vocês, gestores em saúde, estão extremamente, né, atarefados, e parabenizar pelo trabalho realizado por ambos. Fiquei feliz com as falas colocadas, e gostaria aqui de elencar dois elementos principais. O primeiro, que foi da fala do secretário Tolini, sobre a participação, né, de todos os entes federados, Estado, município e federação. Nesse sentido aqui temos o município e o Estado, e eu já coloco, então, de antemão, a solicitação, né, de que a Universidade Federal do Tocantins seja, dentro desse processo, né, o braço da federação, dentro do contexto da implantação, né, e do projeto do hospital municipal. Em relação à questão orçamentária, não somente da construção, mas principalmente, né, do custeio, que, como foi colocado, né, é basicamente equivalente ao valor da construção. Como a Universidade Federal Tocantins já tem também um projeto de implantação de um hospital universitário, inclusive também com terreno, conforme foi elencado em conversas anteriores com o município, eu acredito que a gente pode potencializar a participação do Estado, né, otimizando o uso do recurso público, através realmente da criação de um hospital com caráter universitário, né, através do convênio da Universidade Federal com o município. Assim poderíamos, então, ter um orçamento de custeio, né, para poder disponibilizar recursos do município para outras áreas da própria saúde ou outras áreas fundamentais na estruturação e o desenvolvimento social da cidade de Palmas. Então, nesse sentido, realmente saio muito feliz, né, mas concordo que a gente tem que ter um plano de ação, e dentro desse plano de ação a gente também coloca à disposição toda a equipe de profissionais que podem colaborar e devem e são necessários para a estruturação de um projeto dessa natureza, né? Não somente a questão de engenharia e também as áreas de saúde. Contamos ali com, hoje, 6 cursos de saúde, temos perspectiva de expandir, né? Desde da área médica, né, passando por enfermagem, nutrição, psicologia, educação física e assistência social, como foi colocado também, né? A parte da humanização é fundamental dentro de um projeto de um hospital.
mas também já na preparação dentro do plano de ação da questão de recursos humanos, né? Nós temos os cursos de administração, contabilidade, direito, que são fundamentais também para uma gestão hospitalar, e podemos desenvolver, né, já capacitações para que, quando o projeto efetivamente ocorrer, tenhamos a preparação, né, para as equipes que serão contratadas. E aí a gente fecha o ciclo, né, que é o ciclo da saúde, em que temos aí o investimento do estatal, né, com município, federação e Estado, o investimento através do custeio, a prestação de serviço, mas também a formação de novos recursos humanos, atendendo às especificidades locais, porque cada comunidade tem lá suas especificidades, né, que vai ser colocado através do perfil assistencial do projeto do hospital. Então, nesse sentido, acredito que é possível, não somente no momento da construção, mas desonerar o município, né, do orçamento, através da inserção da característica da Universidade Federal do Tocantins entrar com a empresa brasileira de serviços hospitalares, assim como funciona no HDT hoje. São essas as considerações, e colocamos, então, a universidade para participar de forma ativa na implantação, parabenizando aí a iniciativa do município. Marcelo, agradeço-lhe pela fala. Rudinei, também agradeço-lhe pela fala, viu? Agora, quem de vocês que quer falar? Alguém aí quer falar? Luísa, Dr. Paulo, Leonardo. Alguém mais? Eu queria dar chamar Pode falar, uma situação, desculpa, Tiago. À vontade. Nós temos aí, acho que pelo menos umas 10 instituições de ensino no estado do Tocantins, que eu vou dizer uma coisa que vocês podem até achar ruim. Instituição de ensino de saúde não seria nada se não existisse o Estado. Não existe um hospital do ITEPAC, não existe um hospital das clínicas da UFT. Eu sou formado em Universidade Federal, eu nunca frequentei um hospital privado e nunca tive que pagar um dia de convênio, porque eu sou de Universidade Federal de Goiás e eu tenho um hospital das clínicas e vivi com 300 leitos e hoje tenho 800. Está certo que o recurso ficou escasso do Ministério da Educação nos últimos anos. Nós estamos vendo isso. Eu passei uma fase muito difícil e depois vi as universidades federais receberem muitos recursos. E hoje tivemos aí as universidades retiraram de orçamento um grande valor, não sei quanto. Mas nós temos uma necessidade das instituições de ensino, principalmente de saúde, já terem as unidades próprias. Já passou da hora de uma Universidade Federal do Tocantins ter um hospital das clínicas. Já passou da hora do ITEPAC ter, que são as duas maiores que eu vou dizer, e da UNIRG também, vou falar se tiver representante, de terem um hospital próprio. Porque, definitivamente, os valores que a gente recebe de contrapartida, e que são pactuados, e isso, logicamente, são muito poucos, porque a despesa é muito alta para você manter, e eu não estou dizendo que não seja necessário, até porque nós temos as residências médicas e tudo mais, mas nessa hora precisa-se, e eu falo muito, e tinha um projeto, inclusive, com Araguaína, para que o ITEPAC, se depois foi sobrestado por algum motivo, a ITEPAC tem condição de fazer um hospital lá, uma policlínica, um hospital de média e alta complexidade, um hospital de eletivos, que nos ajudariam muito, porque nós temos ali no Hospital Regional de Araguaína, graças a Deus a obra do Hospital Geral foi retomada, e pelo menos até o início do ano, acho que nós vamos ter o ambulatório lá, mas é muito complicado. O Leonardo passa problema todo dia lá, com o número de internos, o número de residentes. Então, precisa, em 30 anos, já foi prazo suficiente, todas as instituições de ensino, elas se abarcaram dentro das unidades públicas, e hoje nós não temos mais condição. E aí estamos vendo aí, tem mais cursos sendo abertos, entendeu? O governador acabou
de lançar o vestibular de medicina na Unitins, em Augustinópolis, que vai receber a retaguarda do Hospital Regional de Augustinópolis, que já melhorou, nós ampliamos a área administrativa, estamos fazendo um centro de parto normal, que até o final do ano está pronto. Era um hospital que não tinha leito de UTI, hoje já tem 10 leitos, então exclusivo para a Covid, mas hoje com 40% de ocupação, se Deus quiser, até o final de semana nós vamos diminuir de 40%, nós vamos começar a repensar se nós vamos colocar esses leitos para convencionais, e é um hospital que já tem condição de dar, lógico, ele ainda está na média complexidade, para a Covid ele serve bem, mas vai dar um suporte para o aluno, mas e quando ele tiver de chegar na neurocirurgia? Ele vai fazer a neurocirurgia onde? Lá não tem neurocirurgia. Ele vai ter que vir para cá. Então, as instituições de ensino que estão, e essa dependência, ela nos ajuda, mas elas já precisariam ter unidades próprias, certo? Para que os alunos pudessem frequentar e que desafogasse, e eu tenho esse problema todo ano, quando eu vou dividir as vagas, o Rudinei sabe disso, a UFT também sabe disso, nas vagas de estágio, nas vagas de internato, nas vagas de residência médica. Então, e sei que o Ministério da Educação, que é o responsável pelas unidades das universidades federais, passa por um momento de... houve um corte do orçamento muito grande, certo? Eu vejo mesmo lá o próprio HDT, certo? É um hospital que foi federalizado, nós temos um convênio de pactuação que passamos um recurso para eles, mas nos ajuda muito pouco, entendeu? Em relação à nossa necessidade dentro, principalmente de doenças infecciosas, que é a vocação deles. Ajuda muito pouco. Então, nessa hora vale uma ressalta, eu quero ressaltar aqui, que eu acho que aquele que tiver condição e aquele que buscar recurso para fazer um hospital próprio, entendeu? Para que o seu aluno, como Santa Casas de São Paulo, Santa Casa de Rio Preto, é o hospital, a Santa Casa de Ribeirão Preto é da Universidade da Santa Casa, aonde o curso é dado para os alunos e eles frequentam a Santa Casa de Rio Preto, certo? Então, São José do Rio Preto, que eu quero dizer. Então, aquele hospital, ele serve aos alunos daquela instituição. É lógico, quem tem 3, 4 campos, como tem a ITEPAC, como tem a UFT, você não vai fazer um hospital em cada cidade, isso é inviável. Mas que pelo menos uma estrutura, se pudesse, seria muito bem-vinda, porque as nossas estruturas públicas, que servem a todas as instituições, principalmente na área de saúde, já estão esgoeladas e todo ano eu passo por problemas. Então, aqui na área ali da pediátrica do hospital infantil, eu vou conseguir abrir um pouco mais de vaga para estágio na pediatria, quando os alunos, não sei quantos, vão ser mais 10, mais 20, porque nós tínhamos uma estrutura com 38 leitos, hoje nós já passamos para 98, eu vou ampliar para vocês. E eu não digo que o aluno não seja importante, ele é importante. O aluno é importante, mas o problema é a quantidade de aluno pela nossa capacidade de receber, entendeu? Aqueles alunos, os internos e até próprios as residências médicas, que estão todas penduradas dentro dos hospitais regionais do Estado. Então, era essa ressalva que eu queria fazer. Eu acho que se isso pudesse ser, e aí eu dirijo diretamente ao Rudinei, eu cheguei à direção do ITEPAC, falei, gente, construam, ou então, pelo menos, montem um hospital em Araguaína, porque é muito importante. Seria uma coisa muito importante. É um grande prazo para vocês, comunidade de gestor e formação de profissionais. Certo? E hoje eu vejo assim, apertado, nossa restrição por conta da pandemia, aqueles alunos de internato ainda com uma certa... diminuímos muito, né, Léo, a quantidade de pessoas, e nós chegamos a ter lá um preceptor, seja de Universidade Federal, e 8 alunos. Isso é inviável, ainda mais nessa situação de aglomeração que não posso. Tivemos de reduzir, agora a volta está sendo escalonada e gradativa, mas seria muito importante ajudar
de uma forma ou outra, entendeu? Na construção, então, num projeto de criar-se hospitais universitários, que eu também entendo que na área do MEC o corte de orçamento foi pesado, e provavelmente aí eu vou dar o exemplo. Eu vivi dentro de hospital universitário, de Universidade Federal de Goiás, Hospital das Clínicas da Universidade Federal, mas em compensação eu vi agora o hospital sendo pronto com 800 leitos, está pronto, e demorou 14 anos para ser construído. É brincadeira, né? 14 anos. E agora abriu, porque está pronto, parede, aí conseguiram colocar lá 100 leitos de pandemia, com todas as especialidades, todas, mas ainda abriu somente para atender pandemia, e sabe-se lá quanto tempo vai ser um hospital de referência, como é o hospital, agora é um hospital, o maior hospital universitário do país. Acho que, se não me engano, perde um que está na região norte aqui, alguém falou para mim do Amapá, o Macapá, mas que também não está pronto, entendeu? É caro, o recurso é do Ministério da Educação, mas é caro. Mas eu acho que a educação, até pelo limite da obrigatoriedade constitucional, tem mais recursos, entendeu, do que o próprio Ministério da Saúde. Vocês viram aí, só na pandemia, só esse ano, o ano passado foi 40 bilhões a mais de orçamento de guerra, e estamos tentando aprovar pelo menos esse valor aí. Agora a Luísa está aqui. Ano passado nós recebemos em 9 meses 120 milhões de reais para tratar de pandemia. Os municípios receberam 180 milhões. Não me pergunte por quê, os municípios fazem 5% da atenção à pandemia. Isso é uma coisa que eu acho que esse ano pode ser. E esse ano recebemos um pouco mais de 20, né, Luísa? 20 e alguma coisa, chegou um pouco mais de dinheiro ontem. Nós estamos uma defasagem aí de 70 milhões em relação ao ano passado. Esse ano nós já estamos entrando no 8º mês, acabou, e recebemos 20 e poucos milhões. A Secretaria de Estado da Fazenda tem bancado os custos de pandemia. Lógico, com essa diminuição do número de casos, a gente imagina que vai gastar menos, mas como nossos contratos são de gestão, são para leitos ocupados ou não, como é o Daniel também, certo? Eu tenho que pagar para, principalmente, aqueles conveniados, os credenciados privados. Ninguém vai deixar um leito público à disposição do SUS se não tiver um recebimento mínimo, porque senão ele vai vender para a iniciativa privada e a gente fica sem nada, como foi um começo aqui, quando nós tivemos as primeiras debanda como se diz, entrada de pacientes de outro estado aqui, com firmas, iniciativa privada, com muito dinheiro, entraram aí pagando um absurdo para leitos de UTI, nós ficamos aí, a gente sabia que a gente ia ficar desassistido. E desde o primeiro momento da pandemia, nós já sabíamos que nós íamos precisar de ajuda do público e do privado. O Brasil começou a pandemia com 30 mil leitos de hospitais, de leitos privados, com 30 mil leitos no privado, para cerca de 20% da população, certo? Que é quem tem plano de saúde, ou quem tem recurso para pagar, e 32 mil leitos, entendeu? De UTIs públicas, entendeu? Com 180 milhões de pessoas para ser cuidado. O número era muito discrepante, e isso é assim desde sempre. Eu fui o responsável pela habilitação dos leitos de UTI no ano de 2016 e 2017, no Ministério da Saúde. Conseguimos, a gente habilitava em torno de 1.600, 1.700 leitos. 2019, com o primeiro ano aí do ministro Mandetta, antes dele deixar o cargo, ele habilitou exatamente 1.500 leitos. Quer dizer, em 4 anos não se andou nada na habilitação de leitos de UTI, e essa defasagem já tem muitos anos. Então, basicamente, seria isso aí que eu queria colocar como mais um ponto muito importante para que a gente pense e repense sobre isso aí, no que pode ser feito, no que pode ser planejado para as instituições de ensino, juntamente com as unidades próprias de saúde pública estaduais ou municipais. Obrigado. Muito obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa?
Alguém da plateia? Ninguém? Então vamos lá. Estão me ouvindo? Pode falar. Obrigado. Então, é só para esclarecer que realmente, inclusive, eu nem coloquei na fala essa questão, né, do internato, porque a minha preocupação principal no momento de estruturação, hoje em dia com recursos escassos, é justamente o melhor aproveitamento do recurso público. Então, eu entendo que você ter múltiplas unidades pode ser entendido como um desperdício desse recurso, pois temos serviços de implantação urbanística, vigilância, infraestrutura de rede, lógica, que estarão duplicados, recepção, RH. Então, por isso que eu acredito que a união, nesse momento, da Universidade Federal com o município, isso falando do ponto de vista de implantação e de custeio, né, tende a minimizar o custo desses recursos que não estão diretamente colocados na finalidade do hospital, que são os recursos meio. E eles podem, na verdade, são, né, muito onerosos. A gente vê do ponto de vista da universidade. Nosso custo de energia é em torno de R$8 milhões por ano. Quando você abre outro campus, você vai ter mais custo energético, porque tem iluminação pública novamente, né, iluminação dos espaços coletivos, duplicação de estruturas de laboratório, de sala de aula, vigilância eletrônica, vigilância física, né, serviço de recepção, asseio, limpeza. Então, acredito que não seria hoje, no momento que nós estamos passando, viável ou, do ponto de vista de custo-oportunidade, trabalhar com dois projetos distintos. E sim, em uma única área, implantar tanto a parte universitária de ensino, quanto o hospital municipal, inclusive com a participação das entidades privadas. Nesse ponto, todos ganham. E, no final das contas, quem vai ganhar é a sociedade, com serviços melhor prestados, com economia em todos os lados, né, e com a centralização dos recursos, que facilita a localização do serviço pelo cidadão. Então, é nesse sentido que eu queria só deixar claro que a Universidade Federal do Tocantins está à disposição para participar orçamentariamente, tanto da implantação quanto do custeio. Alguém mais quer falar? Ninguém mais? Então eu vou falar aqui. Eu reitero totalmente as palavras do Marcelo, que acabou de dizer, o convênio, né, que tem que ter da UFT, do TEPAC, junto com o município. Eu reitero as palavras do meu colega, meu mestre, foi meu professor, Dr. Marco Antônio Alves Bezerra. Admiro muito o seu trabalho. Ele tem 32 anos de Ministério Público, isso mesmo? 32 anos? Foi meu professor de Direito Penal. Excelente professor. Ele fez mestrado em Porto Alegre. Eu fiz em Ribeirão Preto. Aprendi e aprendo cada vez mais com ele. Como eu ouço seus conselhos. Obrigado pela presença e quero dizer que eu tenho feito vistorias nos hospitais, especialmente no HGP, desde que assumi, que foi 3 de setembro do ano passado, 2019. Eu fiz 20 anos de Ministério Público agora, em junho. Eu comecei na saúde há praticamente 2 anos. Na semana que vem, vai fazer 2 anos que eu assumi a promotoria da saúde. Eu trabalhei em Paraíso durante quase 14 anos. No interior, fiquei 18 anos. E eu vejo nas vistorias que, realmente, nós temos que preocupar muito na criação do Hospital Municipal de Palmas com relação à ortopedia. Das pessoas que eu vejo nos corredores, dos necessitados, de cada 10 pessoas lá, a média de 6, 7 de acidentes de moto, mais da metade. Ou seja, o Hospital Municipal, doutor Daniel, doutor Rogério, tem que focar muito na área de ortopedia. Tudo bem, temos que ver também as outras, mas especialmente na ortopedia. E a minha colega, doutora Araína, sua fala foi de grande valia. Vamos, sim, estipular prazos e fazer audiência administrativa. Tá? E a senhora também agora está fazendo mestrado, né, aqui no UFT.
vai ter muito sucesso no mestrado, tá? Viu? O Ministério Público, por meio deste representante legal da 19ª Promotoria de Justiça da Capital, primeiramente agradece a participação de todas e de todos nesta audiência pública. De tudo que foi apresentado nesta audiência, todas as falas, de alguma maneira, interagiram com as outras, as quais vêm de encontro com o objeto desta audiência. Diga-se de passagem, todas de extrema contribuição. De tudo o que foi manifestado, é inegável a existência de uma grande demanda reprimida de pacientes do SUS, como também de pacientes na mesma condição, com relação à assistência hospitalar na urgência e emergência. E, não obstante, a Constituição Federal, em seu artigo 196, garantir a todos o direito à saúde de maneira universal, integral e igualitária. O fato é que, no Estado do Tocantins, esse direito vem sendo violado em muitas demandas de sua responsabilidade, sobretudo na atenção hospitalar. Como consequência, para além da desassistência dos usuários do SUS, aqui tratada, necessário registrar os danos decorrentes dessa omissão estatal, que vão desde as morbimortalidades até o aumento significativo de demandas judiciais, visando a tutela desse direito. Importante também destacar que, nesses casos em que o Poder Judiciário é acionado, inverte-se a lógica da, entre aspas, porta de entrada da população aos serviços assistenciais do SUS. O que é pior, mesmo que em diversos casos são proferidas decisões favoráveis ao direito demandado, muitas dessas decisões são descumpridas pelos gestores de saúde. Normalmente, quando fazem, é sob a justificativa da falta de estruturas capazes de absorver toda a demanda reprimida. O Ministério Público, por sua vez, tem uma imprescindível função constitucional nesse cenário caótico, qual seja a defesa dos direitos individuais indisponíveis e a de zelar pelas ações e serviços de saúde, nos termos dos artigos 127 e 129, inciso 2, da Constituição Federal, e demais normas que o legitima a agir em favor da população nos casos pertinentes a esta audiência. Assim, há de se registrar a necessária obediência da Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, do Decreto 7.508, de 2011, que regulamenta a Lei 8080, de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa e da outras providências, e também da Portaria 3.390, de 2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar, no âmbito do SUS, estabelecendo as diretrizes para a organização do componente hospitalar da rede de atenção à saúde. É inegável que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes de descentralização. Direção única em cada esfera de governo e atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, nos termos do artigo 198, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Portanto, a autonomia dos gestores há de ser respeitada, desde que
cumpram com as normas sanitárias no âmbito de suas competências legais. As comissões intergestores bipartite, CIB, e tripartite, CIT, desde que tripartite, CIT, previstas em lei, são espaços intergovernamentais, políticos e técnicos em que ocorrem o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde pública. As decisões se dão por consenso e não por votação, o que estimula o debate e a negociação entre as partes. É o que precisa ocorrer com a criação do Hospital Municipal de Palmas. Nesse contexto, é sabido que o município de Palmas, por meio de pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, transferiu a sua responsabilidade pela atenção hospitalar ao Estado do Tocantins. Desde então, transferindo recursos do município para o Estado, para que este atendesse à população de responsabilidade do município de Palmas, que necessita de assistência hospitalar. Certamente, o Ministério Público deve respeitar a autonomia dos gestores para a organização e funcionamento dos serviços de saúde, no âmbito do SUS, nos termos da lei. Contudo, é certo que a referida pactuação, na prática, não surtiu e não surte os efeitos almejados. Por consequência, temos a estrondosa demanda reprimida de pacientes hospitalares eletivos e da urgência e emergência, muitos deles totalmente desassistidos, nesse nível de atenção à saúde. Nesse cenário, motivou o Ministério Público a realizar essa importante audiência pública para tratar da solução desse fato em definitivo. A rede hospitalar instalada no estado do Tocantins, apesar dos custos altíssimos para a sua manutenção, é ineficiente, tendo em vista o grande número de demandas que aportam na promotoria diariamente. Entendo que é necessário a reestruturação da rede hospitalar do estado do Tocantins, a fim de melhorar o custo-benefício desses serviços. No entanto, sendo o município de Palmas a capital do estado, essa reestruturação não abarcará a demanda reprimida aqui tratada, principalmente pela dificuldade de interiorização de médicos, problema sistêmico instalado em todo o país. Não pretendemos, nessa audiência, tratar das carreiras dos profissionais de saúde no âmbito do SUS. A pretensão é a de que o município de Palmas assuma com a sua responsabilidade de gestão plena do Sistema Único de Saúde e estruture a atenção hospitalar. Essa responsabilidade, para além da que almejamos, qual seja, o município de Palmas assuma, de fato, com uma unidade própria, deve o ente, inclusive, buscar a responsabilidade pelo financiamento desse serviço dos demais entes da federação. Por essa razão, tomar uma água, né, porque a garganta secou aqui. Por essa razão, ou seja, a responsabilidade tripartite do financiamento é que se justifica os convites dos agentes públicos para esta audiência pública. O Ministério Público não pretende uma batalha judicial para que o município de Palmas assuma com a sua responsabilidade. Até porque, numa democracia, o gestor mandatário deve cumprir com os mandamentos constitucionais. Nesse contexto eleitoral, é bom lembrarmos das promessas de campanha para a construção de hospital em Palmas, cativando votos para a vitória nas urnas, induzindo eleitores a acreditarem nessas promessas. O que se pretende com esta audiência pública, a princípio, é que o município de Palmas, nesta audiência, assuma o compromisso com a população que elegeu a atual gestora, de garantir a assistência hospitalar de sua responsabilidade, por meio de unidade própria.
É inadmissível as reiteradas justificativas do município de Palmas de que a responsabilidade da atenção hospitalar é apenas e tão somente do Estado, em face da frustrada pactuação acima mencionada. É inadmissível que o município de Palmas esquive-se de sua responsabilidade, sob a justificativa de que repassa recursos financeiros para o Estado do Tocantins atender à sua demanda. Defensoras e defensores que lutam pelo SUS. É fato notório que esse pacto firmado entre o município de Palmas e o Estado do Tocantins para o atendimento da população que necessita de serviços hospitalares não deu certo. Na medida em que a gestão do município faz, entre aspas, vista grossa para essa desassistência, podemos afirmar que a responsável pela gestão municipal também faz como Pôncio Pilatos, ou seja, entre aspas, lava as mãos, na tentativa de demonstrar que o problema não é seu. Ledo engano. O problema a ser resolvido é, fundamentadamente falando, também do município de Palmas. Ora, como é possível admitirmos pactuação entre gestores cujo objeto principal não é cumprido, qual seja o atendimento de toda a população de Palmas, que necessita de atendimento hospitalar? Passou da hora de se trazer novamente para a mesa de negociação do SUS essa pactuação que não deu certo. O município de Palmas está em débito com a população de sua responsabilidade. O município de Palmas está acomodado num pacto que não funciona. O município de Palmas é omisso em relação às suas responsabilidades no âmbito do SUS, quando o assunto é assistência hospitalar. O município de Palmas é responsável pelos danos que a população está sendo vítima. O município de Palmas tem um dever legal de garantir acesso de qualidade em todos os níveis de assistência à saúde para a população de sua responsabilidade. Portanto, diante dessa fragilidade do pacto entre gestores e, especialmente, a omissão da gestão municipal, nesse contexto, o Ministério Público torna-se parte legítima para exercer o controle sobre os atos da administração pública, razão pela qual chamou esta audiência pública. Diante do exposto, o Ministério Público faz os seguintes encaminhamentos. Primeiro, determina à Secretaria da 19ª Promotoria de Justiça da Capital que providencie a transcrição das falas desta audiência e junte nos respectivos autos que tramitam no referido órgão de execução do Ministério Público. Segundo, recomenda que o município de Palmas, juntamente com o Estado do Tocantins, no prazo de 30 dias, por meio da mesa de negociação do SUS, retome a sua responsabilidade pela atenção hospitalar, tendo como proposta a construção de um hospital municipal ou por meio de outras formas legais. Terceiro, recomenda ao município de Palmas que apresente no prazo de 60 dias a publicação da pactuação aqui recomendada. Quarto e último, recomenda ao município de Palmas que, enquanto não ofertar diretamente os serviços hospitalares à população de sua responsabilidade, o faça por meio da rede privada, de forma complementar, nos termos da lei. Nada mais tendo a constar, agradeço novamente a participação e a presença de todas e de todos e dou por encerrada esta audiência pública. Muito obrigado.